embelezando o centro-oeste brasileiro, há um rincão hospitaleiro que mais lindo aqui não há. Cidade verde, onde o mal se desvanece, e aquele que a conhece não esquece mais de lá. Terá na alma, todo dia, todo instante, a poesia fascinante da formosa Cuiabá. A capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come. Como nasceu a capoeira em Cuiabá? Não só em Cuiabá, como em Mato Grosso. E todo Mato Grosso. E naquela época Campo Grande fazia parte do Mato Grosso. Do Sul era Mato Grosso também. Nos anos 63, quando eu cheguei em Salvador. Mas o fundador da capoeira foi meu irmão, mestre Rochinha, que foi aluno do Bimba, onde eu passei também pelo Bimba, Pastinho, Caiçara, vários professores eu tive, vários mestres, né? E a primeira capoeira foi na rua 24 de outubro, seguindo a capoeira dentro do Marques. E ao lado ali do Colégio Estadual do Mato Grosso, hoje chamando de Seu Cuiabano. Tá? Nos anos 63, Mato Grosso, pioneiro da capoeira, foi mestre Rochinha e eu mesmo. Depois que eu fui embora, daí fui para a Europa, fui trabalhar com o Brasil Tropical, que era o nome do grupo, era do Camisa Roxa, o nome da vizinha. Foi formado mestre de mundo. Toca de pão, que sabe furar, que quer me matar. A viva Jesus do céu, olha, viva meu mestre, que me ensinou. Foi o topo do navio marinheiro, já foi o balanço do marinheiro. Capoeira aos Bahia, Brasil. Já depois da década de 50, aproximando-se da década de 60, um dia o Zeno, como colega e amigo, me chama para ir à sua casa. Eu fui e, tomado de surpresa, porque ele me mostra no fundo do quintal o seu irmão Rochinha, que tinha voltado para Salvador, onde ainda tinha parentes e amigos, para continuar os estudos. Ele e seu irmão Hudson. Família Rochinha já apresentava os gestos iniciais da capoeira, a ginga, a maneira de falar, a chula, o toque. Ele volta para a Bahia para estudar engenharia mecânica. E nesse período de 60, ele começa a fazer capoeira na academia do mestre Pastinha. Saudoso, querido mestre Pastinha. Saudoso, querido e único
aquela academia de capoeira Angola prosperou, tornou-se famosa. Ali os capoeiristas sempre eram convidados pelas autoridades para apresentação quando vinha autoridade de outras cidades, de outros centros, para visitar Salvador. Rochinha fazia parte desse grupo. Tornou-se um excelente capoeira. A capoeiragem era a força máxima da Bahia ao lado do samba. E então, quando eu assisti Rochinha no quintal da sua casa na rua 24 de outubro, ele treinando sozinho, com uma cadeira no centro do quintal, e ele gingava, dava aplicava aqueles golpes esplêndidos da capoeira, aquela negativa, o rolê pela cadeira, pela direita, pela esquerda, subia no AU, dava um rabo de arraia. Eu apaixonei, aquilo me seduziu imediatamente. Deslumbrei com a capoeira. Eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, a idade do Zeno, e nesse período eu já estudava na antiga Escola Industrial, hoje Escola Técnica Federal de Mato Grosso. E então ele me apresenta para o seu irmão, Rochinha, e Rochinha pergunta se eu queria fazer capoeira, eu disse que sim. Ele cobra uma taxa simbólica que eu levei para minha mãe aceitou, implorei que eu queria, porque queria, tal, eu estava deslumbrado com a tal da capoeira. Voltei e disse para ele que estava tudo bem, e naquela mesma tarde nós começamos a capoeira. Comecei a treinar, e ele tinha uma regra, segredo. A capoeira não deveria ser contada para ninguém, não deveria ser mostrada para ninguém. A capoeira era o nosso segredo. E assim foi. O mês todo, eu treinando com Rochinha, o Zeno começa assistindo, depois ele animou a fazer a capoeira conosco, ficou Rochinha, eu e Zeno fazendo capoeira. Esse era o primeiro grupo que nasceu em Cuiabá. Nesse período, absolutamente, na década de 60 para 70, não havia nenhum mestre de capoeira em Cuiabá. Não existia, às vezes era 2, 3, 4 horas de treinamento ininterrupto. Treinávamos muito. Quando chegava em dezembro, final do ano, ele vinha, cobrava as lições dadas, acrescentava mais alguma coisa. E ali já tínhamos o primeiro grupinho, Rochinha, Zeno e eu, e ele me chama, me autoriza a trazer mais um moleque para a capoeira, mais um menino. E eu então trouxe o Dalmo, que era meu colega e de confiança na escola industrial. Zeno era um excepcional jogador de futebol salão, mas ficou muito contente com a notícia, com o convite e aceitou, mas com aquela regra, esse é nosso segredo. Então eu levei o Dalmo. Dalmo tinha um ouvido absoluto, musical, com muita facilidade. Ele pegou a chula, a cantiga da capoeira, e desenvolveu-se muito bem. Rochinha me colocava para dar aula para ele e ficava corrigindo as aulas. Dalmo desenvolveu-se rapidamente, tornou-se um grande capoeirista. E então, quase 2 anos depois, Rochinha disse para mim que ele estava formando na Bahia, recebeu um convite para o Rio de Janeiro, onde ele iria trabalhar como engenheiro mecânico. E ele indo para o Rio de Janeiro, com um salário muito bom, ele leva o irmão caçula, o Zeno, e disse para mim que eu poderia
treinar em Cuiabá e começar a formar um pequeno grupo em Cuiabá. E assim foi feito. Depois de Dalmo, veio Herão, veio Sombra, veio Popó e Xinho, que eu quero registrar. Não tínhamos na época um celular, uma maneira fácil de filmar. Isso não foi registrado, mas reverencio Popó e Xinho, que foram 2 meninos que nós carregávamos quando íamos fazer nossas apresentações, quando éramos convidados, com muita restrição. Esses 2 meninos se tornaram excelente capoeira. E depois, então, fica a Sombra, vem o Sombra, fica Herão, Dalmo, eu, Popó e o Xinho. Foram chegando outros capoeiras, outros meninos. E na 24 de outubro, então, a minha mãe me ajudou e mandou lá no quintal fazer uma quadra cimentada. Aí foi a primeira academia de capoeira em Cuiabá, a 24 de outubro. Nesse período, como eu já dissera, não havia absolutamente nenhum capoeira. Tomei providência para fazer a primeira visita em Salvador. E numa excursão, eu levei Dalmo comigo. Fomos em Salvador, já aproximando a década de 70. Pastinha já tinha deixado a academia, ficou cego. Nesse período, começa a crescer em Salvador a capoeira regional, dirigida pelo saudoso, querido e único mestre Bimba, que fez um trabalho excelente, formou exímios capoeiras. Tive a oportunidade de conhecer a academia e ainda ver Bimba, já partindo para Goiânia. Ali nós conhecemos o mestre Ezequiel, conhecemos o mestre Ezequiel, conhecemos o mestre Vermelho, conhecemos o mestre Boa Gente, e com isso nós fomos aprimorar. Então eu disse para o mestre Ezequiel, mestre Boa Gente, fizemos aula, eu tinha que voltar a Cuiabá e deixava Dalmo fazendo um curso intensivo em Salvador. Dalmo fica alguns meses por nossa conta, eu volto a Cuiabá e aqui nós continuamos o nosso grupo. Lá na Bahia, pelo canto, pela música que já tínhamos feito, o canto de Una, a primeira música que nós fizemos para o nosso grupo. Quem canta bonito, quem joga bonito é Iuna. Lá eu recebo o apelido de Iuna pela maneira de jogar. Me achavam as minhas ideias, a minha canção parecida com um pássaro, e eu recebi esse nome Iuna. Volto a Cuiabá, depois Dalmo retorna, fizemos um grande grupo. Nesse período, mais uma vez, quero repetir, nenhum mestre de capoeira em Cuiabá, nenhum capoeira em Cuiabá. Começamos a consolidar o grupo Iuna, que foi o primeiro e único. Nesse período de 70, eu já comecei a alimentar a ideia de fazer o curso de Educação Física Superior. A minha família também, pelo meu amor ao esporte, achou conveniente que eu deveria fazer Educação Física. Não tinha em Cuiabá. Ainda bem, por felicidade minha, porque eu queria estudar em Salvador, na Bahia. E assim tudo começou. Eu deixo o grupo aqui aos cuidados de Dalmo, de Herão, de Sombra, de Popó e o Xinho, e fui estudar em Salvador, Bahia, na Universidade Católica, onde eu fiquei por 10 anos. Lá eu estudei na academia de Bimba. Mestre Vermelho me levou no Pelourinho para conhecer Pastinha. Chorei quando o vi pessoalmente, que ele já estava cego. Contei a história que eu era aluno de um aluno dele, Rochinha. Ele lembrou e disse-me que Rochinha era um dos melhores alunos que ele tinha na capoeira Angola. E era realmente um capoeirista com uma ginga belíssima, os golpes belíssimos, uma agilidade, uma destreza maravilhosa.
Conheci Bimba, fiquei na academia de Bimba, com o mestre Boa Gente, como repeti, Ezequiel, mestre Vermelho. Daí comecei a fazer parte do grupo de show da academia, na Moenda, que era um bar afastado à beira-mar, onde recebia muito turistas. Nós fazíamos grandes exibições. Mas na faculdade, quando adentrei, conheci Ezequiel Sariguê, que formou com o mestre Bimba e também era mestre, faixa preta de karatê. Mestre Boa Gente formou com Bimba, também era faixa preta em taekwondo. Eu já tinha feito boxe e judô nesse período de treinamento e fico em Salvador. Quando eu retorno para Cuiabá, o grupo já estava disperso. Houve uma briga interna no grupo Iuna, um desentendimento entre Dalmo e Herão. O grupo se desentendeu, houve uma briga e cada um foi para um canto. O Zeno ficou, o Dalmo ficou com o grupo, Herão saiu, foi formar o grupo dele, Sombra foi para o bairro formar o grupo dele, Popó e o Xinho ficaram com o Dalmo. Quando voltei, não tinha mais o grupo Iuna. Eu voltei formado, fiz logo pós-graduação na área de educação, porque também tinha feito pedagogia. Fui convidado, estava começando o curso superior de educação física na UFMT. Meus irmãos foram me buscar na Bahia. Eu retorno a Cuiabá, convidado pelo professor Dorileu, vice-reitor da universidade, o doutor Gabriel, reitor. Eu adentrei na universidade como professor convidado em 81 para ser professor do curso superior de educação física. E nesse período, aproximando da década de 80, 81, sou contratado. Logo em seguida, por opção, cada professor de educação física, além das matérias no curso superior, deveria escolher uma prática de ensino, qualquer modalidade. Eu, por experiência e vivência, escolhi a capoeira. Abrimos uma prática desportiva de capoeira. Formamos dentro da universidade, com a visita do mestre Boa Gente, o primeiro grupo de capoeira, e já dessa década de 80 para 90 começam a chegar os primeiros capoeiras em Cuiabá. Beleza pura. Ai, ai, a capoeira. A capoeira. Olha a regional. Brasileiro em Curitiba, sucesso absoluto. Eu com 2 ônibus levando, tudo pago pela Universidade Católica. Os grandes mestres da Bahia estavam comigo, Macaco, Boa Gente, professor de dança, King, mestre em dança afro, e mais 100 capoeiristas e atores negros. Montamos o Quilombo dos Palmares, depois eu trouxe para Cuiabá, sucesso absoluto. Essa é a história de Cuiabá, onde eu continuo na universidade como professor ativo por mais 2 anos ainda. Estou terminando a pós-graduação em Ciência da Religião, estou fazendo. Devo concluir o ano que vem. Entre 72 e 76 em Cuiabá, foi quando eu conheci o Edmundo Souza. E naquela época, o que eu lembro, o Edmundo tinha acabado de conhecer o Rochinha, que foi o cara que ensinou para ele os primeiros passos da capoeira, com o irmão Zeno. Isso foi 47 anos atrás. Então, a primeira pessoa que eu vi fazendo capoeira, na realidade, foi o Getúlio Miller. E eu fiquei amarradão na expressão corporal que ele fazia jogando capoeira. E foi por aí que eu consegui me aproximar do Edmundo. Então, foi nesse momento que a gente começou a fazer capoeira praticamente todo dia. E naquela época foi quando também teve muitas crianças, muitos meninos passando pela capoeira, que eu lembro o Popó e o Xinho, que eram bem pequenos na época. E também teve muita
muitas meninas envolvidas na capoeira. Tinha a Glorinha com a turma dela, a Bernadette, a Geise e Carlos Antônio Jordão, professor Jordão, quando era criança, jogando capoeira também. E meu amigo Ezidiel com o Nilson, Ezidiel que se tornou o famoso rei, e o Nilson era o nosso Sansão. Depois conheci também o Flecha com o irmão dele, aí veio o Heron, o Sombra, Celinho, professor de judô também naquela época, e muita gente, é difícil de lembrar de todo mundo. Também a gente fazia o Neto, Neto, outro capoeirista também na nossa época, garoto na época, e fizemos uma viagem à Bahia com um grupo muito grande. O Edmundo levou a gente lá, jogamos capoeira na academia do mestre Bimba, conhecemos Ezequiel, mestre Itapuã e muitos outros. A minha lembrança da capoeira em Cuiabá foi sempre saudável, foi uma lembrança da nossa juventude que eu sou muito grato a tudo isso, ter conhecido o Popó, o Chinho, o Heron, o Sombra, todos esses que eu já mencionei, e tem muitas boas lembranças. Espero que todos estejam com saúde e uma vida boa. E sobre a capoeira de hoje, eu acho que a capoeira evoluiu demais aqui onde eu moro, na cidade. Tem 3 mestres dando aula, no mínimo, capoeira no mundo todo. Olá pessoal, meu nome é Heron Silva, Heron Miguel Bezerra Silva, e eu comecei a capoeira em 1973, na 24 de outubro. Eu comecei com o professor Edmundo, que foi aluno do Rochinha, e a Rochinha foi aluno de mestre Pastinha em Salvador, certo? Foi o primeiro mato-grossense a ganhar um campeonato universitário em São Paulo, né? Que é irmão dizendo que hoje se encontra na França. E daí pra cá eu comecei em 73 ali na 24, passei um ano treinando, aí Edmundo foi embora. Aí eu fiquei sozinho, eu comecei a vagar por aí, fui pro Rio de Janeiro, fui para Goiás, treinei no Rio, treinei em Goiás, com o deputado, com o Nossa, filho do Bimba, com aquela turma do Bimba, fiquei muito amigo do pessoal. E depois, daí, quando eu fui pro Exército, em 77 eu saí do Exército, em 76 saí do Exército, aí fui contratado pelo SESC, fiquei 3 anos e meio no SESC, depois fui para casa, saí do SESC, fui para Casa da Cultura, fiquei uns 16 anos no SESC, dei aula na Universidade Federal do Mato Grosso, implantei a capoeira na época, né, pelo aluno que era de Educação Física, me convidou para ir para lá, nós fizemos um trabalho muito bonito. Aí em 85, eu fui para o Brasileiro, para o Rio de Janeiro, fui campeão brasileiro na minha categoria de médio, peso médio. E depois comecei a desenvolver a capoeira, montei o grupo Arte Dança, que até hoje existe, né? E foi assim, a capoeira foi evoluindo. Aí começou a influência do pessoal que veio de fora, né? De muitas pessoal. Aí de vez em quando eu ia treinar no Rio, fui lá, fiquei com camisa, um tempo com camisa, foi uma temporadinha bem curta, fiquei muito amigo dele na época tinha ele, Peixinho, tive o prazer de ir na academia do Peixinho, Baiano, conheci Caio, conheci todo o pessoal da capoeira, que na época não era Abadá, era Senzala. E daí pra cá eu continuei o trabalho, fui indo, e hoje eu continuo a capoeira. Nós vamos voltar agora esse ano, trabalhar com a capoeira. Nosso trabalho também, o
compõe, tem muita música, inclusive estão querendo dar umas músicas minhas, eu vou liberar para ver se sai. E é isso aí. E a capoeira, essa história nossa é assim, começou assim. Quem foi seu mestre? E não quem foi seu mestre? Mestre foi Salama, discípulo que aprende, mestre que dá lição, o mestre que me... Foi um dos percussores da capoeira aqui em Cuiabá. Eu conheci a partir da década de 80 a pessoa que o mestre Heron foi e é. Eu acho que a convivência com ele, com essa pessoa, ensina e mostra quem foi o mestre Heron. Então, não tenho nem comentário para falar sobre essa pessoa, mas é uma pessoa que não cabe dentro do dicionário da capoeira. Também eu quero falar também do mestre Edmundo Souza, que por sinal, se me falha a memória, foi professor, o mestre de mestre Heron, alguma coisa assim. Também é uma pessoa que fez um trabalho excelente na Universidade Federal de Mato Grosso, acadêmico, juntamente com os acadêmicos. Sou discípulo de mestre Oswaldo de Souza e discípulo de mestre Sabu, uma grande especialização. Só que antes de eu fazer especialização com eles, eu já havia treinado mais de 20 anos em São Paulo. 1984, cheguei em Cuiabá, após um grande trabalho realizado em Goiânia, com mais de 10, 15 mestres formados, inclusive Rayovac, que foi uma criança que eu criei num projeto de rua em Goiânia, veio para Cuiabá comigo, veio também o Lindomar, o Gostoso, que hoje dá aula no Rio de Janeiro. Cheguei em Cuiabá em 1984. Meu primeiro local de aula, comecei a dar aula na Praça Ipiranga, para os menores de rua, em 1984. Quando eu cheguei em Cuiabá, já existia alguém trabalhando pela capoeira. O mestre Heron estava lecionando na Casa da Cultura, o mestre Sombra dava aula, que é discípulo de Heron, dava aula lá no Araés, e mestre Edmundo Souza dava aula na Universidade Federal de Mato Grosso. Se não sabendo lembrar muito, mas os únicos capoeiristas de fora que chegaram em Mato Grosso foi somente o pessoal que vieram fazer show de praça, show de rua, que trabalharam comigo na Praça Alencastro, na Praça da Matriz. Aí. Foi mestre Sombra. Aí outra vinda veio Porradinha e Galizé. E por último vieram o pessoal, os Dragões Voadores, cujos ficaram comigo aqui mais ou menos 15 dias hospedados na minha casa, fazendo shows comigo, com a minha equipe, em Cuiabá. A segunda academia minha foi no prédio da Borida, Barão de Melgaço, Praça Ratife Daldo, onde fica ali um grande número de alunos. Hoje eu desenvolvi um trabalho na praça, tinha mais de 100 crianças treinando no meu projeto. E em seguida fui convidado para dar aula no quartel do Exército, no 44, no 1º Batalhão, na 15 de novembro, no Batalhão do Bombeiro e na Academia Militar de Polícia Feminina, da onde eu fiquei ali uns 3 ou 4 anos. Sabendo-se que em 86 prestei o concurso na Polícia Civil e um ano depois fui convidado para dar aula na Academia de Polícia Civil também.
Então eu fiz um grande trabalho aqui. Desse projeto que eu fiz um campeonato no Colégio Liceu Cuiabano, fiz várias demonstrações de capoeira e eventos, inclusive no tênis clube, com a participação do mestre Segunda várias. Mestre Heron, mestre Toro de Goiânia e mestre Charles. Já no Liceu Cuiabano realizamos um torneio, um campeonato de capoeira, acho que foi o primeiro realizado em Mato Grosso, com a presença do mestre Heron, mestre Edmundo Souza, mestre Sombra. E ali tinha mais ou menos uns quase 100 capoeiristas que participaram do evento, sendo que somente uns 20 participaram das competições. Dessa turma, desses alunos que treinaram comigo, aí saiu formados mestre Raiovac, mestre Lídio, professor Ivan, mestre Canoa, mestre Pé de Vento, que hoje dá aula em São Paulo. Também naquela época, quem dava aula em Cuiabá era Lindomar. É de ioiô, é de aiá, beira-mar, ioiô, beira-mar, aiá, beira-mar, ioiô, beira-mar, aiá, de beira-mar, beira-mar, é de ioiô. É de ioiô, é de aiá, é de ioiô, é de aiá, beira-mar, ioiô, beira-mar, aiá, beira-mar, ioiô, beira-mar, aiá, beira-mar, beira-mar, é de ioiô. É de ioiô, é de aiá, mestre Pinda é de ioiô, meu pai é de aiá, Sarissara é de senhor, a Valdemar é de aiá, e beira-mar, beira-mar, é de ioiô, é de aiá, é de ioiô. É de aiá, beira-mar, beira-mar, aiá, beira-mar, ioiô, beira-mar, aiá. Meu nome é Lindomar José Barros, nascido em 3 de agosto de 1964, no estado da Bahia. Sou professor de Educação Física, formado na Universidade Federal de Mato Grosso, onde também lá eu concluí o curso de pós-graduação em lazer e recreação. Sou mestre de capoeira Angola. Fui policial militar durante 8 anos na gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Trabalhei também no SESC Mato Grosso por 20 anos, na área esportiva, mais especificamente com a capoeira. Em 1989, dei baixo da Polícia Militar. Quando foi em 1990, fui convidado para dar aula no SESC, Serviço Social do Comércio, lá no Porto. Na época tinha um projeto chamado Projeto Iniciar, a Criança no Esporte.
né, que era realizado em 2 capitais brasileiras, Cuiabá e Brasília. E foi ali que começou realmente a gente trabalhar a capoeira no sentido geral, não só pensando no grupo, mas sim no sentido geral da capoeira no estado de Mato Grosso. Lembrando que o projeto inicial não havia capoeira, eu insisti, conversei diretamente com o diretor regional do SESC para que ele pudesse autorizar a incluir a capoeira nesse projeto da capoeira, da criança no esporte, porque tinha todas as modalidades, voleibol, futsal, natação e assim vai, só não tinha capoeira. Só que a capoeira ainda tinha aquele lado de discriminação. E ali, no Porto, era uma área de risco, onde havia possibilidades grandes em questão de droga, né? Mas eu pensei assim, é aqui que eu quero começar realmente mostrar o que a capoeira pode trazer de bem para as pessoas, para crianças principalmente, para o ser humano. Então, com muita luta, eu consegui que eles, os diretores, os coordenadores de esporte, pudessem inserir a capoeira nesse projeto. E por felicidade, eu achei que ia ficar 1 ano, fiquei 20 anos lá no SESC, exatamente pela capoeira. Então, foi isso, essa trajetória onde eu pude escrever um pouquinho. Trabalhou muito com a capoeira aqui, tentando sistematizar, né, trazer a teoria da capoeira, que é o professor Lindomar, hoje o mestre Lindomar, quando trabalhava ali no SESC, no bairro do Porto, 4 simpósios, né? Todo ano o professor Lindomar, o mestre Lindomar, fazia simpósio de capoeira, e onde ali tinha vários temas, né? Capoeira e droga, né? Capoeira e primeiros socorros, introdução da capoeira, trazia mestre de fora para fazer uma vivência, né? Porém, o capoeirista da época não se importava muito com teoria, queria jogar, né? Eu gostava, eu participava, né? Todos os simpósios que o mestre Lindomar, junto ao SESC, né? Ele se anunciava, eu estava presente, né? Sendo ele primeiros socorros, todos eles. Então eu gostava da teoria. Então o Lindomar, eu tenho ele como uma pessoa que trabalhou teoricamente com a capoeira, tentou trazer, né, essa parte teórica para o capoeirista, para conhecimento, né? Onde muitos estão buscando hoje, aquela época, década de 80, né, 90, o mestre Lindomar já o fazia. Né? Então o Lindomar tem uma grande parte aí da história da capoeira na nossa capital, no nosso estado. Para
Vai avançar um pouquinho. Mestre Olavo, que dava aula na Copa Mil. Mestre Lindomar dava aula no SESC. Meu nome é Olavo Reis, eu nasci em São Paulo lá em 1956. Aí fui conhecer capoeira lá em 1968, lá com o Zé de Freitas. Fiquei lá treinando lá com ele até 74, depois fui para Bahia, esse negócio. Quando foi em 79, 80, eu voltei para São Paulo, passei um dia lá e fui direto para o Mato Grosso. Aí fiquei lá até 90, 92, mais ou menos 93. E assim, eu voltei para Bahia. Quando eu passei lá, foi acabei ficando lá 11 anos, 12 anos lá. Conheci lá, quando eu cheguei lá já tinha uns caras Heron já estava lá na Casa da Cultura e Edmundo ficava lá na faculdade, Edmundo Souza, lá na faculdade, fez Unicuia lá e tudo. Depois chegou o Caravela e foi chegando, que o Caravela com o Raio Vax, esse cara. Mas quando eu cheguei lá só tava só Heron, Lídio foi depois, já era aluno já desses meninos. Então é isso, assim, aí a gente ficou lá 11 anos lá, fez uns amigos lá e até hoje estou lá ainda. Tem uma turma lá até hoje, aí em Cuiabá ainda tem uma turma aí, mas é isso, nós estamos aí no Mato Grosso. Um beijo. Vinho na de Aruanda, porque me trouxe de Aruanda, pra que me trouxe
Cruz Souza, nascido em 1969, filho de Manuel Rodrigues de Souza e Tereza da Cruz Souza, nascido em Goiânia. Iniciei a minha vida na capoeira em 1974. Em 1980, mudamos para Cuiabá, eu e meu mestre, e começamos a desenvolver um trabalho de capoeira. Ele consegue Aruanda, ele consegue Aruanda, feito na via Aruanda. Mas eu vim na via de Aruanda, Aruanda. Então eu posso falar até o ano que eu cheguei aqui, que foi 1980, volta dos anos 80. Nessa época a capoeira era desenvolvida em 3 locais. Era na Casa da Cultura, com o mestre Herão Silva, na UFMT, com o mestre Edmundo Souza, e na Copa 1000, com o mestre Olavo. A roda naquela época era dividida. As rodas eram feitas mais dentro das academias. E que levou a capoeira para a rua, em Cuiabá, foi eu e o mestre Caravela. Começamos a desenvolver as rodas na Praça Ipiranga e na Praça Alencastro. Então na Praça Alencastro tinha roda todos aos domingos, na Praça Alencastro, em frente à Prefeitura. Todos os domingos, volta das 7h30, 8 horas, acontecia a roda de capoeira em Cuiabá. Era sagrado, era o ponto de chegada onde os capoeiristas sabiam que todo domingo acontecia essa roda. Cuiabá está em festa. A juventude se diverte, extravasando alegria. Onde era uma roda aberta para todos os capoeiristas. Mas como a capoeira naquela época estava começando a evolução dela em Cuiabá, então os capoeiristas nessa época estavam um pouco mais tímidos, não saíam muito para a rua, ficava mais dentro desses locais, da Casa da Cultura, da UFMT, o mestre Olavo lá na Copa 1000, na chácara, levando o trabalho de capoeira. E os capoeiristas de destaque naquela época, que já era capoeirista, quando nós chegamos aqui, a capoeira que já estava acontecendo, já tinha os capoeiristas de destaque, que era o mestre Lídio, que fazia o trabalho na Vase Grande, tinha... Quem foi seu mestre? E não quem foi seu mestre? Mestre foi Salama, discípulo que aprende, mestre que dá lição, o mestre que me ensinou, o dinheiro da concessão, só deve é o dinheiro, saúde e obrigação, segredo de som come, mas quem sabe é som da minha camarada, vai de beber. O meu nome é Lídio Leite de Moraes Filho. Eu sou conhecido na capoeira como Mestre Lídio. Eu me iniciei na capoeira no ano de 1979. Anteriormente a isso, eu tive vários contatos com a capoeira, né? Mas só passei a treinar realmente a partir de 79. Quando eu me lembro bem disso, porque foi no ano que eu comecei a trabalhar também, né? Eu comecei a treinar com o Leopoldo, era um professor que dava aula lá no bairro Caicai, em Cuiabá. Mas esse treinamento não durou muito tempo não, eu treinei acho que cerca de 8 meses, né? Aí daí eu passei a frequentar rodas, treinamento de professores que passavam por aqui. Aí passei a treinar, tive um parceiro meu que é o Moacir, que hoje já é falecido. Ele veio de Brasília e se instalou aqui em Várzea Grande. Começou a dar aula, mas não foi para frente não. Aí a gente começou a treinar num colégio Licínio Monteiro, aqui em Várzea Grande, né? Mas assim, a gente trocava conhecimentos, né? A gente rodou também várias vezes em algumas rodas. Mas antigamente a roda era muito pouca, a gente não se encontrava muita roda aqui. Aí eu fui para o exército em 84, aí
no exército eu conheci um capoeirista que se chamava Roberto, que era aluno do Heron. Aí eu tive conhecimento de que o Heron dava aula em Cuiabá, né? Aí passei aí com esse Roberto nas rodas do Heron, né? Que é, nesse ano, em 84, era o único lugar que tinha, né, a capoeira. Mas também eu tive um contato também com o Popóio, né, e com Mário Coió, era um capoeirista que tinha também na região do Goiabeiras, do Popular, onde é a Praça Popular hoje. Quando eu saí do exército, né, 5 anos já ter iniciado a capoeira, eu encontrei o mestre Caravela, né, que foi o primeiro mestre, né, que para mim, que chegou na Mato Grosso, né, como mestre, e me uni a ele, né. A gente começou a treinar num bairro Quilombo, na época, eu, o Caravela, o Raiovac. Aí posteriormente foram entrando os alunos, né, como entrou o Canoa, também foi um grande capoeirista na época. E daí surgiu, né, a ideia da gente montar um espaço nosso, né. Eu e o Caravela, a gente teve essa ideia. Na época tinha umas economias, tinha um capital. Aí a gente resolveu fazer uma sociedade em uma academia, em um espaço que era em cima da Buri, na Isaac Povos, no primeiro andar. A gente chegou e alugou esse espaço e aparelhou, né, com espelhos, saco de pancada, pra gente, né, dar aula de capoeira. Mas como a maioria das sociedades é difícil dar certo, principalmente entre capoeiristas, acabou não dando certo. Isso aí durou, acho que em torno de 1 ano, mais ou menos, né. Aí a gente já passou a se desentender, né, e foi o motivo, né, da nossa quebra de amizade, né, entre eu e o Caravela. Aí eu resolvi vir para Várzea Grande, abandonar essa sociedade e vir para Várzea Grande. E sentindo assim ofendido pelo fato do negócio não ter dado certo, eu fiquei um pouco revoltado com isso, né, e resolvi formar aqui em Várzea Grande uma linha de capoeirista assim, que aguentasse trocar bastante pancada, né, que aguentasse roda realmente, né, que a gente não era muito, mas tinha que ter muito preparo físico, né, como na época eu tinha muito preparo físico. Isso devido também à época do Caravela, né, que era eu, o Raiovac e o Caravela, né, e durante todo o dia, né, eu lembro muito bem disso, eu e o Raiovac a gente treinava o dia todo, a gente almoçava, descansava um pouquinho e treinava, o dia todo treinando, né. Isso durou, acho que 1 ano, eu e o Raiovac treinando o dia todo, até romper essa amizade que a gente tinha, né. Aí eu vim para Várzea Grande, né, mas antes disso também, eu com o Caravela tive a oportunidade de conhecer uns mestres de São Paulo, que a gente participou de um evento em São Paulo, do mestre Paulo Gomes, né, e lá eu tive o prazer de conhecer o mestre Paulo Gomes, que era amigo do Caravela na época, e o Caravela tinha um contato com ele para futuramente se legalizar na capoeira, né, montar as associações, né, e futuramente uma federação. O Caravela até deu início a montar essa associação, para montar essa federação, mas acabou também não dando muito certo, que teve um problema lá com o contador, com isso aqui. Aí quando eu vim para Várzea Grande, eu tive a ideia de dar continuidade, né, e entrei em contato com o mestre Paulo Gomes, que me ajudou muito nisso aí, né. Ele me enviou toda a documentação, eu tive esse prazer, né, de fundar, né, na época, o primeiro grupo de capoeira, que eu acredito, né, que na época eu fiz uma busca também para ver se existia outros. A primeira associação de capoeira aqui no estado, que foi o ACALF, né, que significa Associação de Capoeira Lídio Filho, que ela foi montada em 86. Aí posteriormente eu entrei em contato com o mestre Carivaldo e o professor Cris de Barra do Garça, o mestre Carivaldo de Rondonópolis e o professor Cris de Barra do Garça. E fundei outras associações, juntou o ACALF, o Chibata do Carivaldo, do Cris eu não me lembro qual que era o nome
o nome da associação dele, né? E fundei mais umas outras com o professor Pezão, que já era formado, né? E fundamos a associação, a Federação Mato Grossense de Capoeira no ano de 2000, se não me engano. Então eu, nessa trajetória aí de vida, eu fundei várias associações, muitas hoje ainda fazem parte do ACALF, outras não. E a federação, que eu passei, né, para outra administração, né, quando fui procurado pelo professor Lindomar na época, que é uma pessoa que eu considero muito, né, que até eu me sinto até endividado com ele por ter estragado vários eventos dele, né, ser o pivô desse fato negativo, né, que eu trouxe aos eventos dele, porque na época eu era uma pessoa muito violenta, né, eu procurava sempre, eu via a capoeira como uma luta realmente, e tudo que eu achava que poderia, né, se opor a mim, eu queria enfrentar. Mas graças a Deus, né, nessa trajetória aí da minha vida, eu formei vários capoeiristas, formei vários mestres que hoje em dia tocam, né, grupos aí imensos de capoeira, né, e foi isso, né, a minha trajetória na capoeira, né. Hoje em dia, como eu vejo a capoeira hoje em dia eu vejo a capoeira como uma evolução assim, bem saudável, né, do que era antes. Antigamente, eu entrava na roda de capoeira, eu queria sobrepor a todo mundo. Realmente, eu era sempre assim. Eu deixei até de jogar por isso, né? Porque eu acostumei, ficou aquela coisa que eu entrava na roda, só via isso, eu não conseguia, né? Não conseguia, o capoeirista abria pra mim, eu tinha que bater, não conseguia ficar sem bater, né? Aí eu preferi parar de jogar, né? Do que ficar sendo mal falado, sendo as pessoas criticando, né, e fazendo isso. E a capoeira foi desenvolvendo com o decorrer dos anos, evoluindo, surgindo outros capoeiristas que veio de fora. Chegou o mestre Moacir, que era de Brasília, do Biribazu, que não era mestre ainda, era capoeirista, graduado do Biribazu, começou a desenvolver um trabalho na Várzea Grande. E outros capoeiristas mais. Mestre Carivaldo, com o trabalho de capoeira em Rondonópolis. Da capoeira no sul de Mato Grosso. Mestre Carivaldo tem uma vivência tão grande, uma vivência com a capoeira, um conhecimento tão grande da capoeira, que se você sentar com ele 5 minutos, você aprende 10 minutos. Então, conhecedor profundo da capoeira, vindo do estado de São Paulo, parando em Rondonópolis, lá desenvolvendo a capoeira, um dos precursores da capoeira lá na região sul. Até esse tempo atrás aí eu fui pegar umas informações sobre o mestre Carivaldo e perguntei ao rapaz: conhece o mestre Carivaldo, onde ele mora? Tá? Aí fala: rapaz, quem não conhece Carivaldo não conhece Deus. Para você ver como é que é, quem foi o mestre Carivaldo. Então, ele também uma grande força que ele deu para a capoeira, funcionou a capoeira lá na região sul, que influenciou também na capital, porque ele estava sempre presente, se não com corpo, mas sim com espírito. Eu comecei a capoeira no Vale do Araguaia nos anos 70, através de um engenheiro agrônomo que veio de Brasília aqui para Aragaças, e após a retirada dele
do Vale do Araguaia, eu dei continuidade na prática da capoeira e no desenvolvimento. Assim, buscando mais, eu parti para Goiânia, estive em Brasília e até Salvador, onde treinei por um tempo com o mestre Vermelho Vermelho Boxer, lá na academia de Mestre Bimba, no Pelourinho. E depois, retornando para Goiânia, eu já me estabeleci ali na Praça Santos Dumont com a Academia Jaguar, defendendo uma tese de que a capoeira era uma arte marcial, uma luta superior às demais artes marciais, né, que se manifestavam no Brasil. Pelo fato das artes marciais divulgarem-se, né, colocando a capoeira como luta fraca. Então eu pleiteei essa defesa e ali fui bem sucedido, arregimentando grandes karatecas, né, que eram dissidentes das academias de karatê e aderiram à capoeira, né, juntamente comigo, e ali nós estabelecemos, né, o tamanho da capoeira brasileira para o goianiense. A capoeira ali, a partir daquele momento, passou a fazer parte, né, dos esportes, da opção, né, da classe média alta goianiense. Foi ótimo essa minha primeira jornada capoeirística. Será que estão rezando? Esquece da ladainha, vai de beber. Vai de beber, camarada. Quer me vender? Quer me vender, camarada. Na falsidade. Viva Deus do céu. Viva meu mestre. Eu comecei capoeira no estado de Mato Grosso e após vivências com a capoeira de Goiás, com a capoeira da Bahia, retornei para Barra do Garças e desenvolvi um trabalho aqui em Barra do Garças e Aragaças por 25 anos. Então, primeiramente, desenvolvi aqui o grupo Brasil Capoeira, e consegui fazer um dimensionamento nacional com o trabalho aqui, pelo Brasil Capoeira. Aí fui para o Acordão de Ouro, o mestre Assuna, e no começo dos anos 90 eu fui para o Abadá Capoeira, por entender que era uma escola, né, de valorização, que tinha como filosofia a valorização da capoeira, do professor de capoeira. E daí então desenvolvi um trabalho aqui, né, junto à comunidade de Barra do Garças, né, que atualmente tem repercussão mundial, porque aqui nós temos alunos, inclusive, que são campeão mundial, campeão brasileiro, né, e também estive em Cuiabá desenvolvendo um trabalho lá em 99 até 2001, né, onde foi satisfatório também. Conheci ali a estrutura do Abadá Capoeira, como sendo o mais graduado da Abadá Capoeira no estado de Mato Grosso, né? Fui para Cuiabá para também aplicar lá a valorização da capoeira junto àquela comunidade. É isso aí. E hoje estou afastado da esportividade da capoeira já por 5 anos, né? Desenvolvo um trabalho de capoterapia. É uma ginástica com exercícios fundamentados na capoeira. E estou aí, né? Continuo sendo um adepto da capoeira, né? Meu abraço a todos os capoeiristas de Mato Grosso. Valeu! Quem me ensinou? Ai, ai, a malandra. É a volta do mundo.
e alguns outros capoeiristas do Nortão, na época, né? Que a gente ouvia falar do trabalho deles de capoeira. Quem vos fala é mestre Paulo Ventura, estou na Europa, nomeadamente aqui em Lisboa, Portugal. Quero falar da minha passagem, da minha passagem em Mato Grosso, na região do norte do Mato Grosso. Comecei capoeira em 77, 7 anos de idade, foi o primeiro contato com capoeira de rua. Fui treinar na primeira academia junto com o meu mestre Carlos Matos e o mestre Marinaldo, que na época era sequência de Pimba, conhecendo um turista que veio a Salvador, me fez um convite para ir ao Mato Grosso, porque viu a beleza da capoeira e gostaria que levasse ao Mato Grosso. Eu, aceitando o convite, fui diretamente ao Mato Grosso. Comecei numa posada, instalei numa posada e tinha um espaço muito bom para dar aula, e comecei com alguns alunos, filhos do meu amigo que me convidou e convidados, mulheres, homens, crianças e jovens, e participaram da primeira aula de capoeira. Mas quando eu mostrei o berimbau, eu achava que eu era índio e que isso aqui era uma flecha. Portanto, tive que explicar toda a história. Pesquisei na cidade de Paranaíta e Alta Floresta, se ali já tinha passado capoeiristas. Ninguém sabia falar sobre capoeira na região. Portanto, eu vi que ali era um caminho que a capoeira podia ganhar o rumo, e viajei para outra cidade, Sorriso, levei para Sorriso logo a capoeira, que eu vi que era uma cidade desenvolvida, e lá também pesquisei se podia dar aula de capoeira. Se alguém já tinha passado por lá, ainda não existia nenhum capoeirista por lá ensinando essa arte. Portanto, abri mais um espaço, levando alguns alunos meus para apresentar, e a mesma coisa, chegando na rodoviária, que vi o berimbau, perguntaram se eu era índio, eu tinha o cabelo rastafari, e se isso era uma flecha. Eu tive que tocar para mostrar que era um instrumento musical da capoeira. Comecei com alunos jovens, crianças e adultos, muitos me seguiram, cheguei a formar muitos alunos durante o meu trabalho em projetos, em câmaras, escolas particulares, escolas municipais, estaduais. Coloquei um projeto onde consegui 5.000 alunos, desenvolvi esse trabalho e coloquei alunos a trabalharem, já formados na capoeira, e levei para mais 27 cidades. Conheci alguns capoeiristas que não eram capoeiristas ainda, já conheci o capoeira em outros estados onde eles vieram. Um exemplo de Cuiabá, que eles falavam do mestre Jeguinho, que estava em Cuiabá, e falavam do mestre Heron e Helvac. E Sarará, falavam do grupo, de alguns grupos. Então, eles vieram para aquela região, começaram a praticar capoeira comigo. Mas na região não existia ainda a capoeira. Consegui colocar dentro da Câmara, como utilidade pública, abri associação, ganhamos nome, fiquei conhecido e consegui levar o projeto nosso para 27 cidades do Mato Grosso. Entretanto, as rodas de capoeira que era realizada na época, dos anos 90 a 95, era realizada por um único grupo, que era só o nosso, não existia outro grupo. Era realizadas nos ginásios, em quadras esportivas, e era convidado mestres e professores de longe, porque na região não tinha. Eu trazia da Bahia, trazia de São Paulo, Paraná, e trazia de Cuiabá também.
levando esses professores e mestres para essa roda de capoeira, eles também perceberam que ali precisava de mais professores para dar aula. Começaram a enviar capoeiristas, com nome de grupos diferentes, e a capoeira começou a desenvolver e crescer. Eu achava que era o dono da capoeira, com 5.000 alunos, eu dizia, nossa, não preciso de outra coisa. Mas era engano, porque a capoeira não era minha, era uma ilusão minha. A capoeira naquela altura, como não tinha mestre nem professores, eu dominava o norte do Mato Grosso. Entretanto, muitos alunos meus se formaram, muitos alunos meus saíram do grupo para outros grupos e começaram a criar seu próprio grupo, outros começaram a ter outros mestres, e mestres que passaram por ali, que eu não sei se passou, se tiver alguém que já passou antes de mim, antes de 90 para trás, eu não conheço. Não conheço ninguém que passou antes de 90, dos anos 90 para trás. A capoeira, naquela época, era desenvolvida só com alunos e graduados ou convidados que eu trazia de longe. Não conheci nenhuma mulher que ficou conhecida para dar aula de capoeira ou essas coisas assim, na altura, não conheci. Eu deixei 45 alunos formados. Alguns alunos vieram de outros mestres de longe, não da região, mas de longe. Veio de Cuiabá, ou veio de São Paulo, ou veio do Paraná, pronto. Era mais ou menos por aí. E continuaram comigo, mas muitos que saíram do grupo, abriram seus próprios espaços. As academias naquele tempo, geralmente eu abria espaços juntamente com o karatê ou com outra atividade, eu tinha um espaço. Até que abri mesmo um espaço nosso próprio no centro da cidade de Sorriso. Era a Associação Filhos do Sol, onde tinha de tudo. E ali era um espaço de encontro de rodas, e vinha professores e mestres da região, que já chegaram de outros grupos, e já começaram ali a fazer rodas juntamente comigo, e ficarem reconhecidos. E desde já, eu quero agradecer em especial o meu mestre Carlos Matos, por ter me ensinado esta arte, mestre que até hoje estou com ele, que mora na Bahia, do grupo Uniarte. E quero agradecer em especial o Ângelo pelo trabalho desse documentário, que eu acho que é muito importante, é uma relíquia da capoeira, é reconhecer os capoeiristas antigos e que passaram na cidade do norte do Mato Grosso e mesmo em Cuiabá. É muito importante esse trabalho. Parabéns a todos os mestres, um grande abraço de coração, um salve a todos os capoeiristas que fazem parte desse documentário. Então, o que eu posso contar é da nossa chegada até os anos 80, volta aos anos 80, onde a capoeira estava no seu desenvolvimento, a sua integração dos capoeiristas, para chegar à época de hoje. Gerou esse grande número de capoeiristas no estado de Mato Grosso. Na época que eu cheguei, não havia mais do que uns 80, uns 100, no máximo 200 adeptos da capoeira, 200, 300 mais ou menos. Só que com os alunos que formaram comigo, com o mestre Olavo, com o mestre Heron, com essa galera que estava aí já fazendo o projeto da capoeira, hoje nós temos uma grandiosidade de professores, mestrandos e discípulos da capoeira em todo o estado de Mato Grosso. Quase todas as regiões do estado de Mato Grosso existem discípulos de capoeira que surgiram do nosso trabalho. Mas até então eu peço, com muita honra, e quero que todas as pessoas que querem dizer em capoeira, que primeiro prezam o nome do esporte, da cultura, que hoje é considerado como patrimônio universal da humanidade, patrimônio cultural da
da humanidade, reconhecido pela Unesco. Então, para se falar em capoeira, primeiro tem que se educar, tem que ter respeito, principalmente para aqueles que ensinaram para vocês, que foram seus mestres, porque eu prezo e respeito muito os meus mestres, e todos aqueles mestres de capoeira antigo que lutaram pela capoeira, que lutaram pela organização, pela legalização da capoeira. Lembro eu que em 1974 tivemos uma reunião em São Paulo com o mestre Paulo Gomes, com o mestre Aberrê, mestre Macaco, mestre Lima, mestre Martins, mestre Sabu, mestre Garrincha. Nós estávamos ali mais ou menos reunidos, o pessoal de Maceió, de Alagoas. Tinha mais ou menos uns 30 mestres de capoeira de toda a região do Brasil, cujo aquele evento era para ser fundada a primeira Associação Brasileira de Capoeira, a Abracá, quando aí começou a legalizar as cordas da capoeira, a organização da capoeira. Então, esse pessoal que está trabalhando com capoeira hoje, nos anos 80, quando eu cheguei a Mato Grosso, e agora aos anos 2000, teve muita mudança. Naquela época, os capoeiristas se encontravam, quando se encontravam, não conseguia reunir os poucos capoeiristas que tinha, sempre terminava em pancadaria, em brigas, nunca tinha um acordo. Hoje, os capoeiristas estão mais conscientes, hoje virou uma unidade só da capoeira. Então todos com o mesmo objetivo, a levar a capoeira adiante. Então hoje os grupos, se surgiu mais grupo, antes era poucos grupos, hoje são mais grupos do que naquela época, e está tendo a integração, que é importante para a nossa capoeira. A questão das rivalidades sempre vai continuar, só que hoje é uma rivalidade sadia, cada segmento o seu objetivo de crescer e fortalecer a capoeira, é coisa que no passado não tinha esse pensamento, não tinha a visão de ver a capoeira lá adiante. Hoje a capoeira ganhou um mundo, como os grandes mestres falam. Então os capoeiras se conscientizou que é preciso a união, que a união faz a força da nossa arte popular. Então acabou aquela questão. Pancadaria sempre tem, só que tem os momentos e o local correto. Por isso que existem os campeonatos, existe as lutas no ringue. Então hoje os capoeiristas estão mais conscientes sobre... Quero ver dendê, na roda de bamba eu quero ver dendê. Quero ver dendê, quero ver dendê, na roda de bamba eu quero ver dendê. Quero ver dendê, quero ver dendê, na roda de bamba eu quero ver dendê. Lídio Filho. Dei continuidade com o mestre Ivan, né, por um longo período, vários anos de muito treinamento, de muito aprendizado. Chegou uma época onde éramos em torno de quase 20 estagiários e formados do mestre Ivan, onde entre eles tem vários mestres desses aí hoje correndo o estado, alguns correndo o mundo aí, entendeu? Com a capoeira. E foi um período de muito aprendizado, de muita valência. O mestre Ivan, sem dúvida, é um dos grandes capoeiristas do estado. Até os dias de hoje, né, um cara que dentro de roda de capoeira tem uma excelente capoeira.
O meu início da capoeira foi em 1982, ali ao lado do Mercado Cecília, no bairro Duque de Caxias, em frente ao 44º Batalhão de Infantaria Motorizada, onde todos os dias, às 18, 19 horas, se juntava ali um grupo de meninos, né, de rapazes, adolescentes, para jogar capoeira. Aí ali, eu vendo aquilo, eu introduzi no meio deles, aprendendo a capoeira. Só que ali não era uma capoeira, uma forma sistematizada, né, onde tinha toda uma introdução, um meio e um fim. Não, eles entravam ali, eles ficavam gingando, dando aqueles golpes, queixada, armada, meia-lua, né, e ali um chapéu de couro, um martelo baixo, um martelo rodado, e ali assim, cada um aprendeu, fazia aleatoriamente, não tinha uma didática, entendeu? Um sistema de treinamento. Então era conhecido como uma capoeira de rua. Até mesmo eu tinha 11 anos de idade na época, não sabia nem de onde vinha a maioria dali. Lembro o nome de alguns, né, de Genésio e alguns outros. Então ali a gente praticava. Eu treinava taekwondo com o mestre Shin, ali no bairro Santa Helena. E então todos os dias a gente estavam ali, brincando. Eu gostava de brincar, gostava da arte de capoeira ali até então, né? Mas foi em 1985, dando uma volta ali no centro de Cuiabá, em frente à praça, em frente à prefeitura de Cuiabá, né, a Praça Alencastro, que eu vi ali uma roda de capoeira. E é onde eu me cheguei para olhar aquilo, né? E ali estava o mestre Caravela, né, juntamente com seus alunos, né? Hoje o mestre Raiovac, o mestre Lídio, né, o Canoa, Pé de Vento, e ali tinha mais alguns outros ali, que não me lembro agora. Porém, ao término daquela roda, o mestre convidou para ir para a academia, onde era ali ao lado, ali em cima da Casa Asburi, na Isaac Cobre, da esquina com a Barão do Melgaço. E aonde, no final, a gente fomos ali para aquela academia. Ao chegar ali, eu já efetuei a minha matrícula, tá? No outro dia já iniciei a capoeira, e ali comecei uma capoeira didática, né? Sistematizada, né? Com ginga, né? Com cocorinha negativa, né? O rolê, a sequência de... A academia naquela época, ela era dividida assim. Eu lembro que o mestre Caravela alugava um salão, o mestre Heron dava aula de capoeira na Casa Cultura, né? O mestre Olavo tinha um salão ali no bairro Copa Mil, ele alugava também capoeira. O Edmundo dava aula na Universidade Federal de Mato Grosso, alguns davam aula em centros comunitários, né? Em salões de centros de beneficentes, né? Então, apesar do Caravela deu muito tempo aula também nas praças, para os engraxados, para os meninos de rua. Então isso foi a forma de dar aula naquela época, né? E em 86, quando me mudei para Várzea Grande, o mestre Lídio veio para Várzea Grande, formou a sua própria academia. Eu, como estava aqui em Várzea Grande, passei a treinar com o mestre Lídio também, né? E o Lídio foi, em 86, ele registrou a academia, né? A Associação de Capoeira Lídio Filho, a CALF. Em 1986 ela foi o primeiro registro de capoeira aqui na nossa região. E é onde eu passei a treinar com o mestre Lídio. E até então me formei mestre com o mestre Lídio Filho, né? De todo esse tempo. Bom, eu vejo que a capoeira ela teve um grande avanço. Primeiro porque hoje ela é reconhecida mundialmente. E outra porque hoje os mestres, né, professores, né, contramestre, mestrando, o que seja, se preocupa com a educação. Quer dizer, trabalhar com a educação junto a nossos adolescentes. A rusga entre os grupos. Dentro do SESC mesmo, quando acontecia as rodas, eu, particularmente, eu já cheguei de pedir policiamento para que não acontecesse brigas dentro do SESC. Mas isso não impedia que acontecia. Sempre acontecia. Não tinha, durante as ações, as atividades da capoeira, os eventos da capoeira dentro do SESC saía muito pancadaria, muito quebra-pau. Por quê? Falta de amadurecimento dos capoeiras. Né? Hoje,
na atualidade, ficou tão evidente esse amadurecimento que a gente percebe que um respeita o espaço do outro. Até então, antigamente, não se respeitava o espaço de um do outro. Hoje você, quem é capoeirista, que são mais conscientes, porque esse processo evolutivo da capoeira fez com que os capoeiras fizessem essa autorreflexão. Não é? Mestre Sombra, poço de humildade, que contribuiu com a capoeira. Sinceramente, eu não tenho nem palavra para dizer sobre a contribuição que o Mestre Sombra está dando para a capoeira. Um poço de humildade está ali. Mestre Sombra, com quase mais de 80 anos, eu creio que 80, 70 e tantos anos, eu acho, ainda joga capoeira igual criança. Né? Mestre Olavo, eu lembro da chegada dele, né? Aqui em Cuiabá também, onde ele dava aula lá na Copa Mil, lá no bar da Copa Mil. E nós tínhamos uma grande interação, eu e ele também. A gente tem uma grande amizade até hoje, também deixa um grande legado. Hoje ele está na Bahia, lá por... Nós temos avançado na prática capoeira, isso sem dúvida nenhuma, né? Avançamos e muito, né? E capoeira em Cuiabá tem muito que se avançar ainda, né? Muito, nós estamos procurando, eu vejo aí os debates, né? Eu vejo hoje capoeira preocupado mais com a parte teórica, né? Com a parte anatômica, né? Didática. Isso é importante, porque quem vai ganhar com isso é a capoeira, né? A capoeira vai ganhar com isso, para um dia ser introduzida, sendo obrigatório nas escolas, não só pública como privada. Né? Queremos chegar um dia, talvez eu não veja isso, mas talvez os filhos, os netos, vão chegar a esse tempo de ver a capoeira introduzida em todas as escolas, né? Não só particular, como privada, como faculdade, como currículo escolar. Né? Falar aqui é Mestre Demétrio. Mestre Demétrio, eu conheci ele desde a época do quartel, quando ele era
era soldado do quartel, queria participar dos eventos no SESC. Quando ele saiu do quartel, ele já começou a assumir a capoeira, salvo engano. Né? E aí, Mestre Demétrio começou a frequentar o SESC. E nós interagimos bastante, né? Alguns eventos fora da capital, sempre chamava ele para participar, maculelê, samba de roda, dança do facão, né? Vários eventos fora de Cuiabá nós participamos, éramos chamados, a prefeitura do interior chamava a gente para poder participar. E aí, um belo dia que a gente percebeu que ainda estava em muito conflito, ele ainda não estava bem informado dessa questão de violência dentro da capoeira. Havia um evento no Governador Valadares, onde o Mestre Lopes, que era meu amigo, me chamou para poder participar desse evento que ele estava realizando lá em Governador Valadares. E assim, Roca disse que estaria lá João Pequeno, Mestre João Pequeno, né? E aí eu chamei e falei, olha Demétrio, você tem uma capoeira bonita, você tem que sair daqui para conhecer outros lugares, você tem uma potencialidade muito grande mesmo. Você não quer ir para o Governador Valadares com a gente? Vai ter um evento assim, assim, assim. Você vai conhecer os melhores angoleiros antigo, talvez seja uma oportunidade muito que você possa estar conhecendo um mestre João Pequeno, tá? Ele prontamente falou, não, tô junto, vamos que vamos. E lá assim foi feito. Então, a partir do momento que ele foi lá, conheceu outras capoeiras, organização, a capoeira Angola, ele já voltou com outros pensamentos, outras cabeças. Então, isso influenciou bastante na vida. E hoje você percebe, você vê que é um dos maiores mestres do Brasil, é o Mestre Demétrio, saindo de Mato Grosso. Então, é um cara que eu tenho muito respeito por ele, pela batalha do dia a dia para chegar onde ele chegou. Mestre Demétrios na área, meu nome é Demétrios Pereira do Santo. Venho fazer esse vídeo a pedido de um grande amigo, o professor Anjo, né, que vem desenvolvendo uma contribuição gratificante para o estado de Mato Grosso. E dizer para vocês que não sou tão velho assim, né? Mas estou caminhando aí para as casas dos 50 e desenvolvendo uma boa contribuição no mundo da capoeira, não só em Mato Grosso como no mundo, né? Nasci no Rio de Janeiro, né? Quando criança fui para Mato Grosso
tive meu primeiro contato com a capoeira nos anos 82, né? 82, na escola Filogônio Correia, no Campo Velho, um rapaz chamado Benedito, o qual, naquela época, você criança, não tinha muito se... quem que você treinou, onde você aprendeu capoeira? Pelo menos eu não tinha, né, nessa época. E aí eu lembro que meu primo atravessava a quadra andando plantado bananeira, andando de fora a fora, ele passava vários exercícios, mas enfim, esse rapaz parou com a capoeira. Eu treinei 2 meses lá com ele, foi o meu primeiro contato. E depois eu vim entrar numa academia em 84 para 85 com o mestre Lídio Filho, né? O mestre Lídio Filho, que para mim, na época, teve um grande destaque por ter a capoeira como luta. Até hoje ele tem, né? Até hoje ele tem a capoeira como luta. E eu, na verdade, né, não tinha muita coordenação motora quando eu comecei, mas com o transcorrer do tempo eu fui descobrindo que eu poderia ser líder, eu poderia ser um professor de capoeira, ensinar capoeira. E as pessoas me convidavam muito para ir em vários eventos, né? E naquela época o mestre Lídio tinha algumas pessoas que eu me espelhava, que era o mestre Ivan hoje, né? O mestre Ivan era muito técnico, né? Muito técnico, capoeira. Tinha o Demon Maia, que tinha uma capoeira muito bacana também, muito bonita, né? Então eu ficava um pouco encantado de ver o pessoal mais antigo do mestre Lídio jogar capoeira. E se ouvia falar muito em Cuiabá do Canoa, do Raiovac, né? Aí tinha o finado Pio, né? que eram grandes capoeiristas na época. Frequentavam muito a academia do mestre Olavo, onde tinha Josué, tinha mais alunos lá, Bozó, eu lembro muito bem do Bozó, Josué, né? E no Copa 1000. E as rodas naquela época, como não tinha agarrão, era pergunta e resposta, né? Então, se você treinasse, dar uma rasteira, entrar no movimento do tempo certo, você se destacava. E eu, graças a Deus, sempre tive esse lado, não só da cantoria, de animar a roda, mas como também de se perguntar se tinha resposta, né? Então, engraçado, muitos não sabem, na época tentaram me apelidar, né? Porque eu era muito magrinho e tal, tentaram me apelidar de Etiópia, né? Porque eu era bem magrinho e tal, mas não pegou devido ao nome ser diferente, ficou Mestre Demétrios mesmo, né? E hoje, devido
a capoeira ter crescido, eu comecei a acompanhar alguns globalização dentro da capoeira, alguns desenvolvimento da capoeira, e comecei a viajar o estado, o Brasil, e eu queria mais, eu queria, né, como se diz aquela música, ninguém botava fé que Davi ia derrubar Golias, ninguém botava fé que Davi ia derrubar Golias, ninguém botava fé que paz tinha um dia a África, ninguém botava fé que Noé ia construir a arca, ninguém botava fé que a luta de Bimbi ia fruir, ninguém botava fé que a capoeira um dia estava aqui. Então, pensando nisso, né, eu acredito que o mestre Bimba sempre acreditou nela, e eu, como um amante da arte, sempre acreditei. E eu queria ganhar o mundo. Tanto é que hoje tem 15 anos que eu moro nos Estados Unidos, em Houston, Texas, e desenvolvo um trabalho aqui e no mundo, junto com as minhas raízes. Ioiô, capineiro de iaiá, capineiro de ioiô, capineiro de iaiá. Não corte o capim aí, capineiro só corte quando eu mandar. Não deixa pro seu bené, no tronco do mangangá. É um grito de liberdade. Capoeira não foi criada para malandragem, para sair por aí dando pontapé em ninguém, de respeitar o companheiro. A capoeira, para nós capoeiras, é a nossa religião, que tem um sentido de religar, tem um sentido de aproximar, tem um sentido de unir. Aquele mestre de capoeira que cria um grupo para criar desacordo, desavença, briga, não é um verdadeiro capoeira. Porque a capoeira está dentro do objetivo, da meta e da finalidade da educação. Obrigado. Aí, professor, vai uma ladainha para você. Olha, quem quiser saber de mim, para puxar folha corrida, pois não é para todo mundo que eu conto a minha vida atrapalhada, não é da conta de ninguém. O futuro sempre volta, o passado nunca vem, camaradinho, vamos embora. Valeu, irmão. Quero aqui deixar minhas considerações finais, dizer que eu tenho 3 conexões que nos influenciou como capoeira, como professor e como cidadão. Essa conexão chama Estado da Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso. E hoje eu considero o Estado de Mato Grosso a minha segunda pátria, porque aqui eu aprendi a ser cidadão como os demais alunos que nós tivemos. Aqui eu constituí uma família, aqui eu constituí o meu trabalho, e eu quero dizer que quando nós falamos da diferença da capoeira de antigamente, hoje, eu quero terminar dizendo assim: dizem que o capoeira
é um neguinho sujo, neguinho que é vagabundo, neguinho que é capoeira. Eu sou um capoeira e peço que me respeite. Eu estudo, eu trabalho e ganho dinheiro suado. Capoeira está aqui. Axé,